Para você que nos acompanha também aqui na Itatiaia, estou ao lado de Guilherme Pio para uma entrevista com Marcelo Moreno, né, isso, Pio? Muita coisa para falar com aquele que marcou história dentro e fora de campo. Um abraço, Pance. A gente vai falar daqui a pouquinho com ele, o Flecheiro Azul. Quantas histórias, hein? Ele contou recentemente a história de como surgiu a flechada do Flecheiro. Ele vai comentar isso aqui com a gente de novo. Tem muita coisa bacana. Então você fica ligado aqui na Itatiaia que nós vamos bater um papo com ele. Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, que bom tê-lo conosco. Primeiramente, obrigado aí por aceitar o nosso convite para falar bastante de Cruzeiro, para falar da sua vida também. Eu preciso começar com um assunto que bombou esses dias, né? Você deu uma entrevista para um companheiro aí no Sul, que é o Felipe Gamba, e você falou de uma grana... Não, foi pro Duda Garbi. Duda Garbi, tá certo. O Felipe é outro, foi Duda Garbi, tá certo. É tanto jornalista bom aí no Rio Grande do Sul. E você... Comeu muito churrasco. Marcelo Moreno. Com certeza. O programa dele leva um churrasquinho. E aí você falou, cara, de uma grana que você emprestou pro Cruzeiro em um momento difícil, né, Marcelo, ali? 22 milhões de reais. Eu acho que isso mostra não só o que você fez dentro de campo, né, cara, com gols que todo mundo conhece, mas um Marcelo que é uma pessoa também muito importante nessa história do Cruzeiro, nesse caminho difícil, né? Cara, é um prazer de estar falando com vocês, né? Dois caras que eu admiro muito desde, né, 2007, 2008, que eu cheguei no Cruzeiro. Eu lembro de vocês, né? E para mim, com certeza, hoje que já me aposentei, né? É um prazer estar falando com vocês, realmente, né? Novamente. Não, com certeza. Por sinal, o churrasco do Duda é bom, tá? É ele que faz o churrasco mesmo? É ele que faz ali ao vivo mesmo. Então, bacana. Que aqui no Sul a gente come a carne no ponto, né? Tem que ser no ponto, assim, um pouco sangrando, assim. Porque senão o boi morreu à toa, né, Marcelo? Pois é, então aí fica... Normalmente, cada churrasqueiro tem o seu estilo, né? E o Duda é um cara que sempre, né, representa bem o pessoal aqui do Sul. Foi um churrasquinho bom. E dentro dessa conversa, dentro desse papo que a gente teve, obviamente que surgiu uma notícia que ninguém sabia, né? E por isso que também viralizou, porque eu nunca falei para ninguém que eu tinha feito um empréstimo, né? Eu fiz um empréstimo do banco para poder ajudar o pior momento do Cruzeiro, né? Então, graças a Deus, esse empréstimo, depois de 3 anos que se passaram, porque isso foi em 2020, né? Quando o Cruzeiro estava realmente precisando. E eu tive que, obviamente, arcar, depois dos 3 anos que eu fiz esse empréstimo, o valor total dos 22 milhões. Isso eu já acertei com o meu banco, tudo certinho, graças a Deus. Só que a dívida do Cruzeiro continuou, né? E graças a Deus eu até tô orando todos os dias, agradecendo que o Pedrinho comprou o Cruzeiro, porque, como eu falei, um cara que tem uma paixão pelo clube como o Pedrinho, acho que vai ser difícil de existir outro. Então, a primeira coisa que ele fez foi acertar a minha situação. Obviamente que eu não recebi todo o meu pagamento, eu tô recebendo. O Cruzeiro e o Pedrinho, eles estão me pagando por mês. Obviamente que eu vou ter que esperar alguns anos para poder receber, mas o Pedrinho é fantástico, cara. Primeira pessoa que ele ligou, primeira pessoa que ele quis acertar foi comigo, e só gratidão com o Pedrinho, porque o cara vai levar o Cruzeiro onde o Cruzeiro merece, eu não tenho dúvidas disso, porque tá fazendo uma boa gestão, dá para ver que o Cruzeiro tá encaixando, né? E que o principal, não quer enganar ninguém. Sabe que me devia, sabe que tinha essa dívida comigo, que eu fiz esse grande esforço pelo Cruzeiro no pior momento, e ele falou, cara, eu não vou deixar você ficar com essa dívida, não, eu vou acertar com você. E graças a Deus tá indo tudo pelo caminho que tem que ser. Ó, que legal. Então, até para explicar, né, Marcelo,
o Pedrinho ele faz esse pagamento para você, você não tá na recuperação judicial, ou você tá na recuperação judicial também, como é que é isso? Eu tô recebendo por mês, normal, Ah, tá. com o Pedrinho. Legal. Mas assim, ele não atrasa nenhum dia, cara. Graças a Deus, tá tudo certo. Obviamente que eu vou ter que esperar mais 3 anos para poder receber meu valor total. Mas eu tô recebendo sim, tá tudo certo, graças a Deus. E com o Cruzeiro também, né? Que é o mais importante. Então assim, mostra que quem tá lá é muito sério. O Pedrinho é muito sério. Falar que o Pedrinho é sério é até chovendo molhado, né? Porque ele é mesmo. Ele, o Pedro Júnior, fez uma família, o Bruninho que tá lá no BH, a família é nota 10. Então o que acontece? E a gente não precisa falar só coisa boa do Pedrinho. Não é porque a gente, o Pedrinho é o presidente, é o dono do clube que a gente vai elogiar. É Sim. porque é verdade, entendeu? É porque realmente ele tem mostrado que ama o clube. Em nenhum momento ele cobrou esse dinheiro do clube, sendo que desde as antigas do Pedrinho, que eu me lembro, ele colocava milhões dentro do Cruzeiro e nunca cobrou. Então é uma paixão que vai além, entendeu? Então, só gratidão com ele mesmo. E a gente vê, né, Pance, porque é esse comprometimento, né? Não só do Pedrinho, mas da família Lourenço como um todo, né? O Pedro Júnior, o Pedrinho, o Bruninho, o João também, que é o filho mais Sim. novo do Pedrinho, que tá também nessa empreitada lá, tá ajudando o Pedrinho tanto no Supermercado BH quanto no Cruzeiro. Então a gente vê o amor que eles têm pelo clube e o carinho que tem pela história do Cruzeiro. Por mais que o Pedrinho tenha entrado agora, depois de Cruzeiro com mais de 100 anos, é valorizar o que aconteceu no Cruzeiro lá atrás, dos títulos que foram conquistados, numa época em que ele comemorou na arquibancada e ajudou muitos desses títulos, contratando jogadores. O próprio Marcelo, o Pedrinho, com certeza, em algum momento, ajudou a trazer o Marcelo para cá, com os pagamentos que ele fazia, né? Então, o Pedrinho tem uma história muito legal. Mas eu queria, Marcelo, que, claro, dentro das possibilidades, você contasse como é que foi essa ligação, né? Você, num primeiro momento, foi um jornalista que saiu dando um monte de notícia em primeira mão, né? Você tinha falado do Gabigol lá atrás, você já tinha falado da possibilidade do Pedrinho no Cruzeiro. Então, assim, é informação privilegiada. O homem estava cheio de informação privilegiada. Mas como é que foi essa ligação do Pedrinho? Como é que ficou seu coração? Porque, realmente, eu até coloquei na minha rede social, Pan, está lá, ó. O jogador fez um empréstimo pessoal para ajudar o Cruzeiro. 22 milhões. Não foi qualquer valor. Foi essa montanha de dinheiro. O que o Marcelo Moreno fez pelo Cruzeiro na fase mais difícil do clube é para ser lembrado e valorizado. Como é que foi essa ligação do Pedrinho, Marcelo, no dia que você recebeu essa conversa? Cara, eu vou ficar com as 2 últimas frases que você falou, né? As últimas 2 palavras que você falou. Lembrado Valorizado. e valorizado, né? Obviamente que nem todo mundo pensa igual você, né? Mas eu tenho certeza que o torcedor, ele tem essa gratidão, tem esse reconhecimento comigo, porque, cara, não foi fácil o que eu fiz. Eu tinha que ser maluco mesmo, entendeu? Porque se você vê na história do futebol, nunca aconteceu isso, entendeu? E eu não tô valorizando, porque eu nunca fiz isso. Nem quando eu tava no clube, ninguém ficou sabendo. Eu não usei nunca isso ao meu favor, ou para eu ser titular, ou para eu ganhar moral. Nunca, nunca, jamais. Ficou em off total, porque eu sabia que aquilo ia ajudar o clube. Você sabe muito bem que o time nada dava certo, tinha muitas dívidas, a gente estava quase indo para a Série C no 2021. Sim. Se vocês, né? Então, foi uma ajuda enorme, que ajudou bastante. Eu tenho certeza que tem gente que reconhece e que tem muita gratidão. Assim como eu também tenho por tudo que o Cruzeiro fez comigo, sabe? E respeito à tua pergunta, assim, eu joguei 20 anos profissional, futebol. Cara, eu tenho uma visão de futebol, obviamente que privilegiada, concorda comigo? Sim. Eu tenho uma visão privilegiada do futebol. Que eu tive lá foi a minha faculdade da minha vida. Sim. Ali foi onde eu estudei futebol, onde eu soube tudo. Então, cara, como eu conheço o Alexandre Matos de antes, das antigas, eu sei como ele é agressivo no mercado. Cara, eu imaginei, não porque eu tive uma informação,
mas eu imaginei, né, a próxima contratação dele pro Cruzeiro. Então, por isso que eu falei Gabigol. Ninguém nunca me falou nada. Só que mas assim, foi muito mais no feeling, né, Marcelo? Disse é um cara, Foi por muito exemplo, mais que no- você chega em 14, você volta no Cruzeiro, você volta pro Cruzeiro em 14, mais ou menos nessa linha, na linha agressiva do Matos, do Alexandre, de buscar você. e já tinha 3 atacantes de área. E eu chego como 4º atacante. Eu falei, não, eu quero ir pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro é a minha casa. E eu fui campeão brasileiro, acabei jogando titular, melhor gol do ano. A gente fez uma temporada fantástica, né? E eu conheço o Matos. Conheço como ele trabalha no mercado. Então, sobre essa contratação, que era o Gabigol, eu nunca recebi nenhuma informação, ninguém nunca conversou comigo. Então, foi uma visão que depois de um grande tempo, não é? Depois passou uns 6 meses que se concretizou. Então, eu acho que isso é mais visão de jogo, vamos dizer assim, do que ter uma informação privilegiada de algum amigo ou de alguém que eu tenha lá no Cruzeiro, porque isso não existe e jamais, se eu tivesse uma informação dessa, eu iria fazer que todo mundo saiba publicamente. O homem conhece demais, né? Né, Dentro e fora de campo. Vivenciou isso, né? Sabe disso aí, mais que ninguém. Vai tirar o uniforme e daqui a pouco vai colocar o terninho pra ficar na beirada do campo com a prancheta. Será? Foi treinado por grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. Sim. Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari. Quem mais, Marcelo? No Flamengo, quem era seu treinador na época? Mano Menezes. Mano Menezes. Tem grandes nomes que, fora do Brasil, quando ele jogou no Shakhtar também. Também. São muitos treinadores aí. Muitos. E aí vai ser treinador ou dirigente? Tem o Roberto Martínez também, que saiu campeão com a seleção do Portugal agora também, que foi um grande treinador, que eu tive na Premier League. Excelente treinador, assim. No Werder Bremen também tive o Thomas, que é um ex-jogador de futebol também, muito bom. No Shakhtar eu tive o Mr. Luchescu, que a gente ganhou uma UEFA. Cara, Luchescu que é fã de brasileiro, né? Pois é. E, cara, é engraçado que o Luchescu até hoje manda uma mensagem: e aí, Moreno, tá tudo bem? Obviamente que é uma amizade que fica, né? Porque dentro de campo o cara era muito sério, era um cara que cobrava demais. Diferente mentalidade, né, de treinador. Um treinador da Europa, outro do Brasil, outro da Alemanha, outro espanhol. Cada um tem uma mentalidade de como liderar, de como guiar o seu elenco, sabe? Então, o jogador tem que se adaptar e quem gosta aprende muito. Pegou experiência com muito treinador, tá vendo, Pans? Eu tô achando que, pelo que ele falou, eu tô achando que o Marcelo Moreno vai ser técnico. Vai não, Marcelo? Eu fiz meus cursos, eu já sou treinador pró. Lógico que eu tenho vários planos, como todo mundo. Meu sonho, obviamente, é ser o treinador da minha seleção, da Bolívia. Eu quero ir para o Mundial como treinador e eu quero descobrir se eu tenho essa paixão, né, como treinador, como eu tive como jogador. Porque na hora que eu tiver essa paixão, eu acho que eu não saio mais. Eu não saio mais e com certeza, dentro desses planos que eu tenho como treinador, se Deus quiser, vou me preparar bem. Não estou com pressa, né? Vou me especializar ainda, tenho muito para aprender. Como eu te falei, joguei 20 anos de bola, a gente tem muita experiência, mas é sempre bom ganhar conhecimento, porque as oportunidades podem chegar em qualquer momento, assim como chegou para o Felipe Luiz, que está no Flamengo, entre vários outros, Paulinho, que está no Mirassol, tipo, tem chances de acontecer isso em qualquer momento. E como é que tá esse seu cronograma? Você falou que não tem pressa, já fez todos os cursos. Você tem feito visitações, né? Acompanhado muitos jogos. A gente vê você postando nas redes sociais que vai acompanhar. Veio aqui a Minas Gerais, acompanhou o jogo, acompanhou também em outras praças. Como é que tá esse cronograma? Como é que o Marcelo pensa assim? Você colocou mais ou menos uma data? Até 2026 eu
talvez eu quero iniciar, ou depois da Copa do Mundo? Você falou que tem o sonho, né, de primeiro iniciar na seleção da Bolívia. Mas você tem um cronograma, assim, específico para você tentar segui-lo, Marcelo? Cara, eu acho que não existe um cronograma exato dentro do futebol. Ele é muito ele se muda muito, né? Do nada aparece uma grande oportunidade e mesmo você não tendo preparado ainda ou com a visão falando assim, não, vou me lançar agora e você tem uma grande oportunidade, eu acho que você pode pegar. Mas eu não me coloquei uma data, né, exata assim para poder iniciar. Já recebi propostas, tá, da Bolívia para poder ser o treinador de times de Libertadores, para jogar a última Sul-Americana. Eu ainda não aceitei, porque eu estava esperando mais um tempo, né? Como eu te falei, que quero me preparar bem e acredito que isso vai me fazer ser um grande treinador no futuro. Então, acho que pode ser esse ano, como pode ser ano que vem, que já me lance no mercado, tanto como treinador ou como assistente. Vamos ver qual o caminho que a gente vai decidir nesse início de carreira, né? Quem sabe ainda ser um treinador de base do Cruzeiro, né? Pode ser. Para chegar, quem sabe, lá em cima, numa carreira ia ser legal, hein, ô Moreno? Porque a gente vê, né? Vários, o Wendel tá assim, outros atletas que a gente sabe que vão passando esses estágios até chegar lá no time principal, ô Marcelo. Pode ser, hein? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer dentro do futebol, muda muito. Você tem uma visão agora, uma ideia um ano atrás, que daqui a pouco pode mudar com uma proposta oficial, com uma conversa. Cara, quem não vai querer trabalhar no Cruzeiro? Imagina para mim, novamente, em Minas Gerais, no Cruzeiro, dessa vez tendo outro papel, mas eu tenho certeza que isso vai chegar no momento certo, quando eu esteja preparado. Papai do céu, Ilumina, blinda com muito a vida desse nosso amigo. Marcelo, é inevitável, eu tô com o Pio aqui, nós fazemos o dia a dia do clube, né, Pio? E hoje existe o Mister Leonardo Jardim, que é uma realidade no Cruzeiro. O Cruzeiro, ele começa o ano com o Fernando Diniz, tem um início meio complicado e agora é uma outra parte. O que você já ouviu dizer do Mister Leonardo Jardim? O que você acha de ver os jogos do Cruzeiro também? Nessas 12 rodadas, uma campanha, inclusive uma matéria que o Pio fez no nosso itatiaesporte.com.br, é uma campanha igual a de 2013, você chega em 2014. Ela só perde da de 2014 e a de 2006, ou seja, uma terceira melhor campanha que tem na história dos pontos corridos. O que dá para falar desse treinador que parece que deu uma acendida também na galera? Cara, eu confesso para você que eu pensei que o Cruzeiro ia continuar trocando de treinador. De verdade, porque desde o início desse ano, né? Eu já entendia, na minha visão de ex-jogador, que não foi a melhor decisão no início de que permaneça o antigo treinador, porque já estava muito desgastado da temporada passada. Concordamos ou não nisso? Sim. Falamos muito então, disso até aqui. porque o ano passado, Marcelo, a verdade é que ele já estava fora. Aí ele teve uma conversa com o Pedrinho que mudou essa história, mas ele estava fora. A verdade é essa. O Pedrinho teve essa decisão porque acreditava no trabalho, obviamente, eu até fugi o nome do Fernando Diniz. treinador, o Diniz, exatamente, que obviamente é um grande treinador, metodologia de jogo muito muito avançada, atualizada, tanto é que ganhou a Libertadores com o Fluminense. Só que no Cruzeiro não conseguiu encaixar o trabalho dele. E ele mesmo fala nas entrevistas. Só que assim, a gente pode falar um monte de coisa, né? Poderia dar certo, né, no início do ano, fazendo a pré-temporada e da liga. Mas não conseguiu. Teve que trocar de treinador mais uma vez. E eu confesso que eu não estava acreditando tanto no Jardim, mas eu vi que é um treinador que
sabe de liderança, sabe unir grupo, um treinador família e, além de tudo, né, sabe jogar. Sabe jogar com os jogadores que tem. A gente viu que ele teve uma conversa franca, e isso não porque alguém me deu alguma informação. Eu tô falando pelo que eu Pelo que entendo você de conhece. futebol. Eu tô falando pelo meu conhecimento. Que eu acredito que ele tinha que conversar com o seu grupo, transmitir uma verdade, porque tem que ter isso dentro do elenco, e isso parte do treinador. Então teve uma sinceridade, teve hombridade de conversar com todo mundo e falar assim, ó, vamos fazer do meu jeito, vai ser esse, todo mundo vai ter que respeitar. A gente tem grandes jogadores aqui que qualquer um pode ser titular, mas para cada jogo a gente vai ter que usar jogadores diferentes, ou talvez armar uma situação tática diferente para que a gente possa ganhar jogos. E foi o que aconteceu. Caio Jorge começou a jogar, o Gabigol foi pro banco, o Gabigol foi tão humilde, tão tranquilo, conseguiu entender que para ser grande, primeiro tem que ser humilde. Então, ele foi pro banco, treinou tranquilo, se encaixou. Por quê? Isso é trabalho do treinador também. Na interna, todo mundo conversando, porque a gente citou 2014 agora, e qualquer um era titular, você lembra? É um É time que verdade. encantou o Brasil. Cara, tinha dias que ficava o Ricardo Goulart no banco, Everton Ribeiro, eu, Júlio Batista, Dagoberto. Borges. Cara, o único que não ficava no banco era o Fábio. Mas depois todo mundo tinha que entender, né, que para ser grande, você tem que ser humilde primeiro. Para ser humilde, você tem que, né, comer banco se tiver que comer, não tem problema. Uma hora você vai entrar, vai mostrar, vai ajudar, vai colaborar. Então, eu acredito muito nesse trabalho que o treinador está fazendo nesse momento, porque está sendo realmente, juntamente com a gestão que está tendo por trás, tem um suporte do Pedrinho, da equipe que ele tem, para que o time possa estar jogando desse jeito que está hoje em dia, encantando o Brasil novamente. E o que você espera desse Cruzeiro, depois dessa análise inicial, de uma descrença que acabou se tornando uma crença maior, né? O que você espera do Cruzeiro até o fim da temporada? Como o Pansi disse, a gente estava fazendo uma análise até a 12ª rodada, o Cruzeiro está em segundo colocado. É uma das grandes campanhas desde 2006. E aí na parte defensiva, na parte ofensiva, na parte de pontos, né, de pontuação, o que você está esperando a mais desse Cruzeiro até o fim do ano, Moreno? Cara, eu não sou muito exigente, só quero o Cruzeiro campeão brasileirão. Cara, eu acho que tá Que pintando o assim Cruzeiro. seja, Marcelo, que assim seja. Tem tudo para dar certo, tá? Eu acho que tem jogadores bons, que entendeu, né, o padrão de jogo que quer, que tem implementado o treinador, a equipe dele. Eu acho que isso é importantíssimo, né? A liderança dele está sendo vista. Os jogadores com experiências entenderam isso. Uma evolução enorme do Cássio. E eu tenho falado nas minhas redes sociais, uma vez que eu estava na praia. Cara, o jogador muitas vezes não olha a rede social. E tem vezes que acontece. E eu estava acompanhando os momentos do Cruzeiro que não estava dando liga, não estava bem. Cara, comecei a olhar, comecei a ler. E, cara, todo mundo falando mal de alguns jogadores, ídolos, tá? Como o Cássio, como o Gabigol, cara, como o Fagner. Os jogadores que chegaram, né, com esse status de ídolos. Claro, os caras são ídolos. Só que não estavam rendendo. E até defendi muitos deles. Eu falei, cara, vamos esperar. Só tô esperando uma sequência para que o Cruzeiro possa dar aquela arrancada. Isso como visão de ex-jogador. Cara, e olha o Cruzeiro hoje, né? Eu pedi um apoio para esses jogadores, para apoiarem, para não criticarem, para darem oportunidades para que eles possam mostrar o seu futebol. O Cruzeiro hoje tá dando liga, tá indo muito bem. Esses jogadores são a base do Cruzeiro hoje. É como se fosse aquele pulmão ali, ó, que sem eles você não pode correr. O time não corre sem eles, entendeu? Esses jogadores aí que eu falei são muito importantes aí para a temporada, para que a gente possa ganhar esse brasileiro. Tenho certeza que se
se o Cruzeiro manter esse ritmo, essa pegada que tá tendo, Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. É isso aí, Pan, você tá vendo? Deu uma opinião importante, eu concordo com ele. Eu acho que é uma opinião de quem conhece muito até do que é levantar um caneco e levantar um título no Cruzeiro. Conquistar no Cruzeiro. Tudo tem um caminho, né, a ser trilhado, e o Marcelo sabe. Ô Marcelo, você falou um pouco de atacante, você falou do Gabigol, você falou do Caio Jorge, e nós estamos vendo esse processo ofensivo do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Caio Jorge, que é o goleador do Brasileiro, né, com a camisa do Cruzeiro, só está atrás do Arrascaeta no Brasileirão. Tem um Gabigol que até pode atuar numa outra função, de não ser aquele definidor de jogadas, mas até de ser um garçom, atuar na do Matheus Pereira. Como é que você está vendo essa área ofensiva do Cruzeiro também, Marcelão? Cara, enquanto tiver ganhando, tá tudo bem, entendeu? Enquanto tiver tendo resultados importantes no Mineirão, fora, tá tudo certo. Essa união que eu vejo que tá tendo entre Gabigol, Caio Jorge, Matheus Pereira ali, essa união é a mais importante para mim. Essa união é a que tem que estar sólida. Porque o treinador tem que fazer esses 3 jogadores entenderem que os 3 são importantes, os 3 são titulares do time e que muitas vezes não são os 3 que vão jogar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a partir desse momento, se os caras entender, né, que tem que ser primeiro o time, depois o eu individual. Então, aí com certeza as coisas vão evoluir, porque a amizade que tem o Gabigol e o Caio Jorge, a gente já consegue ver que é de antes. E, cara, quando o Gabigol chegou, você viu o Caio Jorge, ele já estava sendo o artilheiro do time, e ele vai pro banco. Com certeza gera uma instabilidade dentro do elenco, uma conversa. Então tem que encaixar, né, uma liderança dentro do elenco para que isso não possa acontecer mais. E foi o que o novo treinador fez, né? Arrumou, acertou e vai jogar quem tiver acatando as regras do treinador, porque normalmente o futebol é assim. É isso, Panso. O futebol é desse jeito, eu concordo com o Marcelo. Eu enxergo o Cruzeiro numa evolução. Claro que a gente teve essa parada pelas férias, né? Que era até a opinião do Marcelo, que esteve dentro de campo, que foi um jogador. No momento em que o Cruzeiro estava nessa ascensão, Marcelo, de buscar pontos, de quase chegar à liderança, de ter aquele jogo lá debaixo d'água no Barradão, que acabou empatando e perdeu, desperdiçou a chance, né, de ultrapassar o Flamengo. Mas você, como ex-atleta, que 20 anos de carreira, esse tipo de parada no meio do campeonato, assim, de uma forma até não usual, né, não comum, porque a gente tem o Mundial de Clubes. Dá para tirar algum benefício disso? Esse descanso dos atletas, ele é mais positivo do que negativo? Como é que você enxerga isso? Porque, querendo ou não, dá uma quebrada no ritmo, né? Até para voltar todo mundo de novo. Cara, eu acho que favorece alguns e prejudica outros, não tenha dúvida disso. Pode prejudicar quem tá com uma sequência boa, quem tá com uma moral boa, quem tá com esse momento que o Cruzeiro, né, vinha todo mundo com confiança, tudo dando certo, dentro, fora de campo, tudo alinhado. Então, muitas vezes, se o Cruzeiro não manter isso, pode ser perigoso essa parada, né? Agora, para outros times que vinham perdendo, que não estavam conseguindo jogar, que trocaram de treinador, pode ser que seja muito importante para os caras se preparar, para conhecer ideias de jogo do treinador, para conhecer a liderança, para se encaixar e as coisas aconteçam no percorrer do campeonato. Então, eu acho que tem que ter muita atenção, e a concentração, principalmente dos jogadores do Cruzeiro, ela tem que ser dobrada nessa mini pré-temporada que eles vão ter, porque com certeza o Cruzeiro é o time a ser batido hoje no Brasil, porque todos os times estão acompanhando a evolução que está tendo no Cruzeiro. Então, cada jogo vai ser uma final para o Cruzeiro se ele quiser sair campeão desse campeonato aí, Brasileirão. Ô Marcelo, foi legal você falar isso, e eu queria ver uma visão sua em relação
Onde o Cruzeiro, você acha que ele precisa unir esforços? É brasileiro, é Copa do Brasil? Copa é diferente, né? Copa do Brasil é diferente, é mata-mata. O Cruzeiro saiu da Sul-Americana. Pelo elenco, por tudo, você acha que dá para buscar essas duas conquistas? Dá para você se lançar e vamos lutar, vamos colocar assim, lutar pelas duas competições que o Cruzeiro joga hoje? Cara, na minha visão, com o elenco que o Cruzeiro tem e com os que vão chegar, que eu tenho dúvida que vão chegar novas contratações para o Cruzeiro, para ajudar esse elenco que já está forte. O Cruzeiro tem que brigar por todas as competições que estiver disputando. Com o elenco que vai ter, né? Agora, tem que ver se vai encaixar no sistema de jogo do treinador, se vai encaixar com os jogadores que já estão ali, tem que dar liga. Mas eu acredito que com esse elenco, dá e sobra para poder ganhar dessas competições que o Cruzeiro vai participar. Tá aí, ó. Com esse elenco, dá para brigar, Pio. Eu acho que sim. O Cruzeiro já está brigando e vai com mais reforços ainda. E tem o fato de, por exemplo, Palmeiras, Flamengo, tem um elenco maior, tem um elenco mais qualificado. Só que eles estão disputando o Mundial. O Cruzeiro deu essa parada. Então, assim, se for para pensar no copo meio cheio, o Cruzeiro está recarregando as baterias. Palmeiras e Flamengo estão lá, cansando seus jogadores. Sim. Ok, é um campeonato que vale muito dinheiro, projeção absurda. Claro que gostaríamos que o Cruzeiro tivesse lá e um dia vai chegar. Mas pensando por esse ponto é isso. É o Cruzeiro tentando recarregar as baterias enquanto os grandes adversários estão lá tentando dar a vida por um título. E aí, Marcelo, você está falando de reforços. Você acha que o Cruzeiro precisa de muitos reforços para se fortalecer ainda mais, ou com reforços pontuais o Jardim conseguiria montar esse time? Porque talvez mais um zagueiro, tá precisando, um meio-campista, um jogador para atuar mais na ponta, um atacante mais de beirada. Você vê contratações pontuais assim como necessário para o Cruzeiro nesse momento? Cara, eu acho que o Cruzeiro tem um bom elenco, né? Assim como a gente tinha em 2014. Cara, a gente tinha 3 bons jogadores por cada posição. Qualquer um era titular. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Por que não? Por que não ter jogadores, 3, 2 por cada posição, que seria o ideal, para que o treinador tenha várias opções também de jogo, situações diferentes, de acordo com o adversário. E eu não posso te afirmar uma posição porque eu não estou ali no dia a dia, né? Eu acho que, com certeza, o treinador, o Pedrinho, o Pelaipe, eu acho que as pessoas que estão lá comandando, né, a área esportiva do Cruzeiro, eles vão saber tomar a melhor decisão, né? Qual a posição que está faltando, né? Acredito que não seja atacante. Atacante a gente tem, eu acho que é os melhores do Brasil hoje. Então, eu acho que vamos descartar o número 9, porque a gente já tem. Então, eu não sei, tem que ser como você falou, cara. Eu acho que vai na linha de ter um zagueiro, talvez um lateral esquerdo, né? Mas, assim, como eu te falei, quem decide realmente não somos nós, né? Eu acho que isso é uma simples opinião mesmo do que a gente tá vendo. Porque acredito que vai sair jogador do Cruzeiro também, né? Vão sair. O mercado é assim, né? Por exemplo, um jogador que não vai ter oportunidades no Cruzeiro, que está saindo do Atlético Paranaense, mas é um que a gente chama de ativo do clube, é o Peralta, né? Que está voltando para o Cerro Porteño, até para ver se dá uma... vamos colocar uma oxigenada na carreira, porque veio de lá, é jovem ainda e até pode, depois, no futuro aí, voltar ao Cruzeiro. Futebol tem disso, né? Futebol, às vezes, não é num primeiro momento, depois tem uma retomada de um atleta, que o Cruzeiro investiu 16 milhões de reais no ano passado. Agora, Marcelo, eu não posso terminar a participação sem cantar uma musiquinha. Marcelo Moreno. Não tem condição. Eu me lembro lá dos tempos da Rádio Globo, né, eu fazendo a cobertura do Cruzeiro, e a torcida ali te abraçando, te saudando.
eu queria que você deixasse um recado para essa nação celeste, Moreno, que tem um carinho enorme por você. Nós somos cruzeirenses aqui, não tem problema nenhum em falar. É absurdo. Que é um carinho que eu acho que é o que o torcedor sente, né? Somos jornalistas de profissão, fazemos isso com muita responsabilidade, muita seriedade, mas temos nosso clube, né? Que todo mundo sabe qual que é o Cruzeiro. Então, como é que você falaria para esse torcedor que te acompanha, que gosta de você, que sabe das suas histórias, dos seus gols, da sua relação que é gigante com esse clube, Marcelo? Não, cara, realmente tem muitas histórias, né? E tem muita identificação também, cara. O dia que eu fui na Máfia Azul, que eu subi ali, um dia de torcedor, que já tinha recebido o convite, cara, em 2008. E hoje é aniversário do Fubá ainda, hein? Hoje é aniversário do Fubá. Gente boa. Feliz aniversário, ô Fubá, aqui, ó. Fubá, tudo de bom boa. aí pra você, obrigado aí por tudo, cara, que você faz aí pelo Cruzeiro. É diferente estar lá na Máfia Azul e torcer pelo clube. Foi uma sensação única pra mim. E o que eu posso dizer, cara, pro torcedor? Obrigado pelo respeito de sempre, pelo reconhecimento, porque quando você não é mais jogador de futebol, é só isso que fica. É só isso que fica, realmente. É o carinho que eu recebo nas redes sociais, por onde eu passo. Sempre a torcida do Cruzeiro tá lembrando, tá querendo estar comigo ali perto, querendo contar, conversar, tirar uma foto, bater uma resenha. E isso que é gratificante, sabe? Então, só gratidão com a torcida do Cruzeiro. E tomara que algum dia, eu não sei, a gente possa se reencontrar dentro dos gramados. Ó, que legal. Legal demais, Pance. Bacana receber o Marcelo aqui, sempre satisfação falar com ele. A gente direto troca mensagens aí pelo Instagram. O Marcelo sempre solícito, sempre com a gente aqui, já participou outras vezes. A casa tá aberta, viu, Marcelo? As portas abertas. Estando aqui em BH, vai ser um prazer recebê-lo aqui na Itatiaia. Obrigado mais uma vez pelo bate-papo. E, ó, eu cobro. A última vez que a gente entrevistou ele aqui, você estava ao meu lado, ele mostrou um agasalho, eu falo, da seleção eu tô boliviana. A camisa que ele falou que ia deixar pra turma aí. Ele mostrou um agasalho da seleção boliviana. Vou mandar esse aí pra você. Tô esperando, não chegou. O puxão de orelha vem ao vivo. Cadê a seleção aqui, ó? Essa aqui é da seleção. Olha que camisa bonita aí, ó. Que camisa bonita, hein? Marcelo Martins. Que top, hein? Essa aqui é da seleção. Vou mandar, então, um presente pra vocês. Estamos esperando. Vamos esperar. Avenida Barão Homem de Melo, 22. Marcelo, cara, eu até lembrei. Quando eu for aí, eu vou ao vivo, vou dar um presente ao vivo. A casa tá aberta. Então tá fechado. Eu só me esqueci de fazer uma pergunta pra você. Porque na época me surgiu muita curiosidade, acho que melhor do que ninguém você para responder. Quando você vem para o Cruzeiro, ali na época que o Ronaldo ainda era o presidente do Cruzeiro, como é que foi? Foi só para fazer aquela despedida que você teve, né, de forma muito linda no Mineirão. Mas deu uma fagulhazinha de às vezes estar num jogo, participar de alguma partida, ou você realmente ali o propósito era muito mais coroar fechar, né, de uma forma digna, né, sua participação no clube? Vontade de muitas coisas eu tinha, né? Mas muitas vezes a gente tem que se acatar às novas regras do clube, né? E muitas vezes eu não queria bater de frente com ninguém, nunca usei, né, esse valor que todo mundo sabe ao meu favor para meter pressão pro Ronaldo, para a diretoria. Nunca foi isso que aconteceu. Obviamente que eu gostaria de jogar, de me despedir jogando, mas tinha muita coisa na interna que não era possível. Então eu cansei de ficar conversando, de meu empresário falar uma coisa e acontecer outra. Muitas conversas que não estavam batendo com tudo que eu fiz no Cruzeiro, né? Então eu entendi que não precisava bater de frente com ninguém, que eu queria me despedir da minha torcida, a torcida do Cruzeiro, uma última vez. Aconteceu desse jeito, mas com certeza a única pessoa que pode mudar isso é o Pedrinho. É ele que pode dar a despedida que eu mereço, é o único, porque ele é quem manda hoje dentro do Cruzeiro.
E, cara, eu não tô falando que eu quero voltar, né, a jogar, não, mas uma despedida jogando, obviamente, seria o mais lindo dentro do que é a minha carreira. E eu vou fazer ainda a minha despedida na Bolívia, então vai ser jogando e em breve vocês vão estar convidados também. E essa despedida vai ser de verdade. Essa vai valer. Essa eu já tô sabendo. Ele falou lá pro Duda, vai convidar o Soares, vai convidar uma galera boa lá. Mas aí nós vamos combinar o seguinte... Vou convidar todo mundo, não sei se os caras vão ir. Não, você vai convidar essa galera toda, você vai convidar a gente. E aqui no Cruzeiro... Ele é super respeitado, pô. O terceiro maior artilheiro das eliminatórias. Não, eu sei disso. Sul-Americanas. E olha só... O homem é brabo. E se ele fizer uma despedida... Eu tô lembrando que quando o Alex fez uma despedida, foi muito legal. Eu levei minha mamãe, que hoje está no céu, que foi embora há 2 meses, Dona Alzeni, e foi muito legal, porque foram vários caras que fazem parte da história do Cruzeiro. Eu fico imaginando o Marcelo fazendo uma despedida do jeito que o torcedor merece. Imagina, aparecendo aí, sei lá, um Egídio, um Leozão, zagueiro. Pô, todo mundo da história do Cruzeiro. Claro. O Borjão, o Dagoberto. Pô, o Fábio. O Fábio. Pô, ia ser coisa linda. Acho que... Tá aí, né? Tá aí uma ideia. Fica a ideia. Fica uma ideia, como o Alex fez essa despedida, né? Que é um ídolo máximo também da torcida do Cruzeiro. Acho que o Marcelo... Eu gostei dessa, viu, Marcelo? Essa aí você teve a mãe. Acho que tá aí o caminho. Acho que o Pedrinho vai aceitar na hora. Cara, eu acho que isso aí é o que fica, né? Pra sempre, pra quem merece, né? Não é qualquer um que merece esse carinho, né? Uma despedida do futebol. Como você falou, tem uma história por trás dessa camiseta que eu acabei de mostrar da seleção, a nível mundial. Tem uma história com a camisa do Cruzeiro e, cara, seria maravilhoso, com certeza, se isso acontecesse um dia. Mas, independente disso, eu vou fazer a minha despedida na Bolívia com grandes jogadores atuais e ex-jogadores que atuaram comigo no mundo todo. Então, essa vai ser a minha despedida de verdade do futebol no meu país, né? E vamos ver como que eu sou acolhido lá. Vai ser maravilhoso. Vai com certeza um evento espetacular. Marcelo, obrigado por nos atender. Novamente, fazendo esse agradecimento. Você, da primeira vez que eu mandei mensagem, foi mandar mensagem de parabéns mesmo, até mandei uma mensagem atrasada. Eu estava almoçando, falei, Marcelo, nossa, cara, esqueci, mas Papai de Saúde proteja, te abençoe, e a relação é verdadeira mesmo. Sim. Acho que essa é uma relação que hoje em dia está cada vez mais ficando difícil no futebol. Enfim, por N motivos, mas essa relação é muito franca, verdadeira com você também, Pio. Eu posso te desejar aqui que Papai do Céu te proteja, te abençoe. Um beijo pra você, pra sua família, também que tá no meu coração. Dá um beijo na Mari, na Maria Clara. Na Mari, todo mundo, de coração. Amém. Você merece, velho. Você merece tudo de melhor nessa vida. Tá louco. Brigadão, cara. Obrigado. Vamos ter que falar com o Vini, que é da minha assessoria, né? Que a gente pulou ele pra gente poder fazer essa entrevista, mas ele vai entender que a amizade, quando a gente tem uma amizade legal, isso conta muito dentro do que é o futebol hoje em dia. Então, cara, que Deus abençoe vocês também, para que vocês possam voar dentro desse programa maravilhoso. E o Vini é nosso parceiro também, a gente deixa um abraço para ele aqui. Tá lá em Santos, lá fica perambulando pro São Paulo, lá em Santos, surfando. Grande gente boa. Tamo junto. Marcelo, valeu. Um abraço pra você, fica com Deus. Valeu. Valeu, Moreno. Aqui, tchau, tchau. Um abraço. Uma flechada pra vocês. É isso aí, galera. Valeu. Tchau. Valeu. Um abraço. Esse, então, Marcelo Moreno com a gente, batendo um papo na Itatiaia, seu Guilherme Pio. É isso aí, Pans. Muito legal esse bate-papo. Marcelo também é um cara espetacular. Nas nossas redes sociais sempre aí o conteúdo, claro, com o Marcelo Moreno. Com certeza. Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, no YouTube, no TikTok, na programação, no radinho da Itatiaia. É sempre uma alegria estar com você, que também acompanha o nosso trabalho. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima. Foi a entrevista com o Marcelo Moreno, com Emerson Pansieri. Esqueci, Guilherme Pio. Tchau, gente.